Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com grandes entrevistados, trazendo assuntos relevantes para o nosso dia a dia. E hoje, aqui em nosso estúdio, eu recebo a publicitária e escritora Bia Garbato, ela que é autora de um livro super bem-humorado, mas de um assunto que é muito sério e precisa ser debatido. É agora, aqui no Análise Direta. Análise Direta no ar, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. E hoje, aqui em nosso estúdio, eu recebo a publicitária e escritora Bia Garbato. Bia, muito prazer, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nossa, eu que agradeço. É uma oportunidade muito legal de eu contar minha história e falar um pouco desse assunto tão importante, essa questão mental, que é a bipolaridade. É isso aí. Eu já vou apresentar seu livro, Bia, para a gente já começar falando sobre isso. Bipolar, sim, louca, só quando eu quero. É um título aí intrigante, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas como o tema central do livro é bipolaridade, já vamos começar então explicando o que é esse transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele é formado por dois polos de humor. Um é a depressão, que a gente mais ou menos já tem uma ideia, né? Que é um estado de tristeza, de um humor para baixo, um momento de muita angústia. E o polo mais alto é o polo da mania, que também é conhecido como euforia, que a pessoa tem uma agitação, uma alegria intensa, uma felicidade, excesso de autoconfiança. E, com tudo isso, podem haver momentos prejudiciais para a vida da pessoa, comprometimentos. Depois eu vou contar um pouquinho dos exemplos da minha história, que vai ilustrar isso. Exatamente. A grande questão aqui é justamente essa, né, Bia? Você fala de bipolaridade por experiência própria, né? A gente tem aí no mundo um número muito relevante de pacientes com transtorno bipolar. São 140 milhões no mundo todo e você é uma delas, é isso? Exatamente, 6 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros? 6 milhões só aqui no Brasil. Exato. E a gente tem aqui um histórico de problemas de saúde mental muito forte, né, Bia? Então, é interessante é que depois da pandemia, a gente começou a falar mais sobre o assunto. Houve mais procura pelos consultórios psiquiátricos e psicólogos, porque foi um momento muito delicado, né? Mas, assim, enquanto a gente está falando muito sobre depressão, ansiedade, o transtorno bipolar ainda é pouco conhecido. Então, eu acho que tem essa abertura para a gente falar, mas ainda é um assunto que as pessoas têm ideias diferentes do que, de fato, é a doença. Entendi. Ô, Bia, já que você tem essa experiência própria, né, para contar para a gente, queria que você já falasse sobre a sua primeira crise. Olha, a minha primeira crise aconteceu aos 16 anos. É uma idade que começam esses momentos da bipolaridade. Eu tive uma sensação de pânico numa prova, no terceiro colegial, como a gente chamava, da escola. E aí eu fiquei assim tão nervosa, sobrecarregada, que eu abri a porta da sala e corri para o banheiro feminino. E fiquei lá no cantinho, abraçada assim na minha perna, porque eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Levou um tempo para eu ter. E, nesse caso, veio a professora, os colegas. Então, assim, imagina naquela época o quanto isso não pareceu com uma loucura, né? É o que as pessoas hoje têm como crise de ansiedade, seria? Ou é muito diferente? Então, porque o transtorno bipolar, apesar dele compor com a depressão e a mania, ele é uma questão psiquiátrica. Então, de fato, no começo da minha primeira crise, foi um episódio de pânico. E logo depois ele virou uma depressão. E essa depressão, ela se alongou por meses. Até porque, na época, eu não fui tratada com medicamento. Porque, assim, naquele momento, psiquiatra era, assim, impensável. Psicólogo já era uma coisa
Ai, nossa, por quê? Vai fazer terapia. Então, eu acabei não me tratando com medicamento, só com terapia. Então, levou um tempo. E aí, chegou um momento que eu consegui voltar para a estabilidade. O diagnóstico, ele já veio de cara ou demorou também? Então, o diagnóstico, ele leva, em média, 10 anos para acontecer. Nossa. Por quê? Porque quando a pessoa está deprimida, ela procura um médico porque ela quer sair daquele estado. Agora, quando a pessoa está eufórica, ela não quer, né? Chegar e falar, doutor, me tira disso aí, me trata. Não quer. Então, geralmente a gente começa com hipomanias, que elas têm os sintomas mais leves dessa agitação, dessa hiperatividade mental e física. Então, se confunde muito com a personalidade da pessoa. Ah, ela trabalha até tarde, sai todo dia, então ela é assim, ela é animada. Então, depois de muito tempo, no meu caso, a mania foi se agravando e aí ficou muito claro que havia alguma coisa diferente. E aí eu recebi o diagnóstico. Se agravando como? Olha, alguns sintomas são complicados, né? Então, assim, a sensação que a gente tem é que a gente tem superpoderes, que a gente pode tudo. Então, por exemplo, teve um momento que eu achava que eu poderia atravessar a rua de olhos fechados, que eu não ia ser atropelada. Você perde a noção do perigo, então? A noção do perigo. E fica com uma inconsequência muito grande. Então, assim, tem a compulsão por compras, e que é muito complicado, porque depois podem vir dívidas e tudo mais. E aí você acabou tendo esse diagnóstico depois de quanto tempo, mais ou menos? Olha, no meu caso, demorou uns 13 anos. 13 anos? De muito sofrimento, né? Mas esse foi de altos e baixos e nessa oscilação de depressão, manias. Isso. Antes desse diagnóstico, as manias eram um pouco mais brandas, mas eu comecei a tomar remédio 10 anos depois dessa crise, porque aí eu tive depressões mais importantes. E a depressão a gente enxergava, que nem eu te falei, então eu comecei a tomar medicamento para a depressão. E foi justamente por conta disso que eu tive o que a gente chama de virada, que eu fui da depressão para a mania. Porque o antidepressivo, ele não é um medicamento mais indicado para o transtorno bipolar. Porque assim, imagina uma pessoa que tem depressão, o medicamento, ele sobe a pessoa e ela para na vida normal, na estabilidade. Um bipolar com um antidepressivo, ele sobe, ele passa do ponto e vai para esse polo de alegria, de entusiasmo, e aí vem a crise. Então, isso aconteceu comigo, justamente com o antidepressivo. Eu tinha uma depressão gravíssima, e quando eu me refiro à depressão gravíssima, assim, ela é uma falta de energia absoluta, é uma dificuldade para cumprir as coisas básicas, tomar banho e tal. E aí, Só queria ficar deitada? Só deitada. Olha, essa depressão foi tão grave, Maria Cláudia, que eu não deixava ninguém entrar no meu quarto, porque eu não suportava a voz. Então, era assim, minha mãe e meu marido podiam entrar, porque a fobia social, ela é um sintoma muito presente na depressão. E aí, em determinado, foi um dia que até foi uma festinha de aniversário que o meu marido fez para mim, e eu estava assim, não queria levantar da cama, aquela dor, não queria encontrar nem minha melhor amiga. E ele forçou para me animar e tal. E nessa festa as pessoas me abraçavam, comemoramos, eu fui me soltando. E chegou a noite, eu não queria mais dormir, e eu escrevi, hoje foi o melhor dia da minha vida. Ou seja, quando eu acordei, eu precisei de um guindaste para levantar da cama, e à noite, tudo que eu não queria era dormir, porque a vida estava incrível. São dois extremos, assim, aquele famoso 880, realmente, né? Como é que faz para aceitar esse diagnóstico, Bia? Olha, Maria Cláudia, não é fácil, porque o que acontece? Tem muita gente que recebe o diagnóstico e fica absolutamente chocada, é muito difícil. Como é que eu vou ser bipolar? Bipolar é sinônimo de loucura. Olha, eu recebi um caso de uma pessoa que ela não contou para o marido. Imagina a dor dessa pessoa de esconder isso. E assim, mas no meu caso, foi atípico, porque eu aceitei, porque aquilo me acalmou. Eu percebi que as coisas que aconteciam comigo, essas oscilações de depressão, de repente eu ficava super animada, eram de uma doença. Então, assim, basicamente acabei me conhecendo, porque eu não sabia se eu tinha insônia ou se eu dormia, se eu era festeira ou se eu era caseira. Então, isso me acalmou, porque quando você tem um diagnóstico, você tem um tratamento.
Agora, para a minha família não foi fácil. Assim, se eu não tinha controle da minha vida, muito menos eles não sabiam o que fazer. Então, eu acho até que essa autonomia que eu tive de consciência de não me tratar, o que não é comum, veio dessa necessidade de eu querer me sentir bem, né? E você tem filho pequeno, tudo, né? Nessa época você já tinha filho ou não? Não, eu tive... meu filho tem 10 anos. Depois que ele nasceu, eu tive uma depressão pós-parto, que eu, basicamente, já esperava. Porque existem alguns fatores na gravidez que interferem muito. Então, por exemplo, na gravidez, na amamentação, os remédios são modificados, né? Diminui dose, etc., a pessoa fica mais vulnerável. O episódio hormonal já prevê, então, depois do parto, tem o baby blues, onde a pessoa fica muito sensível, fica até irritada. Imagina isso para um bipolar, né? E tem o isolamento também, né? As pessoas ficam muito em casa. E isso também é um fator gatilho para as crises, né? Então, eu tive uma depressão pós-parto, foi muito difícil. Eu acho que a pior parte de ser bipolar é ser uma mãe bipolar. Então, eu usava o fio de energia que eu tinha para ele. E eu felizmente, contei com a ajuda da minha sogra, da minha mãe e do meu marido, porque foi necessário. E assim, você imagina que um deprimido já tem estigmas como preguiçoso, não quer trabalhar. Imagina uma mãe que não dá banho no filho, que não leva no parquinho. Então, assim, as mães bipolares ou que têm depressão, elas sofrem muito com preconceito. Com certeza. Hoje a gente tem aí o apoio da internet, das redes sociais, e a gente acaba buscando, né, informações, buscando outras pessoas que tenham os mesmos problemas que a gente, que vivam os mesmos dramas, né? Na época você tinha esse apoio, você conheceu outras pessoas que viviam o mesmo diagnóstico ou não? Ninguém. Isso é muito duro, né? Não, é terrível. Eu me senti muito sozinha. Não havia nem internet, muito menos rede social. Hoje você tem vários perfis de psiquiatras. É muito raro você ter paciente falando sobre o assunto, muito raro. Na própria mídia brasileira, a gente tem 3 artistas que assumiram. Um é a saudosa Rita Lee. E os outros 2 é o Maurício Mattari e o Amaury Júnior. E eles falaram em um determinado momento do seu transtorno bipolar. Porque isso ajuda muito para as pessoas verem que são pessoas que podem ser produtivas, pessoas talentosas, né? Então, de fato, assim, foi uma solidão muito grande. Eu ficava sabendo que alguém tinha transtorno bipolar. Eu ligava para a pessoa, falava, oi, tudo bem, eu tenho, não sei o quê. Assim, ninguém se abria. Era muito tabu. Então, hoje, parte fundamental do objetivo do meu livro é acolher pacientes, familiares. Eu não sou médica, assim, o que eu falo é a partir da minha experiência, mas as pessoas, pela identificação, elas conseguem se sentir bem. Então, isso foi um objetivo, uma missão que eu peguei para mim. É isso aí. Daí nasceu o livro Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. Você vai saber tudo sobre esse livro já no próximo bloco, porque agora nós vamos a um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Não sai daí, não. Já estamos de volta com o programa Análise Direto, programa de entrevistas do canal Hit Notícias, transmitido para todo o Brasil e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. Hoje, aqui em nossos estúdios, Bia Garbato, ela que é publicitária, escritora e é autora desse livro aqui, Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. Um livro que traz informações muito importantes sobre a bipolaridade, mas de um jeito aí muito bem-humorado, né? Bem gostoso, né? Aqui embaixo até está escrito histórias para ler, rir e chorar. Então, é um livro que traz aí o humor, mas também traz conscientização, né? Traz reflexão para quem vive a bipolaridade e também para quem convive com pessoas que têm esse transtorno, né? A gente já falou um pouquinho dele no primeiro bloco, Bia. A gente segue falando, nesse momento, sobre os efeitos, os sintomas da bipolaridade, que são principalmente depressão e manias. Você viveu, né? Você vive essa experiência, né? Você já passou por várias coisas aí na sua vida,
já se tratou, então hoje você acha que lida melhor com tudo isso, mas tem muita história para contar pra gente, né? Muitas experiências vividas sobre depressão e manias. Tá certo. Então, a depressão, que a gente pensa, né, a pessoa fica ali mais triste, ela traz sentimentos muito maiores. Então, por exemplo, a pessoa se sente muito angustiada, com culpa, medo, não tem prazer mais em nada. Então, existe uma desesperança muito grande. Então, assim, eu até faço uma analogia que é como se você tivesse sentado por uma quina de uma parede. Então, você olha para os lados e você não vê saída para aquilo. Então, assim, um pensamento realmente negativo. Então, assim, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Eu sofri um acidente de carro e eu quebrei praticamente todas as costelas e perfurei o pulmão. Meu Deus. Foi muito grave. Felizmente, me recuperei totalmente. Imagina essa dor das costelas. Então, assim, eu tomei muitos analgésicos fortes e depois disso, na retirada, eu acabei deprimindo. Porque medicamentos, eles são gatilhos também. E aí, eu me lembro de contar para o psiquiatra, falar para ele o seguinte, doutor, eu prefiro 1000 vezes a dor das costelas quebradas do que a dor da depressão. Para você ver a intensidade dessa dor moral que a gente tem. Em relação à mania, a mania, que nem eu te falei, eu tenho a mania tipo 1, que é vamos dizer assim, onde esse episódio eufórico ele é mais grave, ele descola mais da realidade. O tipo 2 tem as hipomanias, como eu falei, que podem ser confundidas como uma pessoa produtiva e animada. E ambas têm depressões graves. E também tem um tipo chamado ciclotimia, que é onde essas alterações de humor são rápidas. Pode acontecer no mesmo dia, pode acontecer de um dia para o outro, mas isso é menos comum. E aí, num momento de compulsão por compras, eu tentei comprar todos os apartamentos do meu prédio. Como assim, Bia? Pois é. Como assim? Milionária você, então, é isso? Milionária. A gente pode tudo, né, em mania. Então, E nem era o caso, você não tinha esse dinheiro todo. Não, eu pedia pizza uma vez por mês. E aí, eu comecei a visitar os apartamentos disponíveis, assim, negociando, mas aceita isso, aquilo. E depois eu comecei a visitar os apartamentos dos outros moradores. Eu abordava eles no elevador. Ah, mas o seu apartamento está com vazamento, será que eu posso ver? Já pensou em vender? Olha aqui, realmente, nesse caso, uma loucura. Eu cheguei aí à Caixa Econômica Federal para pedir um empréstimo. Felizmente, eu recebi tratamento nesse momento e eu não fiz esse desvario. Mas você tem noção do que você está fazendo? Quando comete esses atos insanos? Não. Não tem noção do que está fazendo? Você tem certeza que você é a pessoa mais inteligente do mundo, mais criativa, ideias assim absolutamente geniais que vão conquistar o mundo. Então, é muito complicado no trabalho. Tem muita gente que chega para o chefe e fala, não, porque eu sei mais, porque isso, aquilo, e é demitido, né? Então, é complicado em várias esferas da vida este momento, né? Dessa fase da doença. Mas a estabilidade é um momento muito importante também da bipolaridade, né? Então, quando a pessoa está tratada, ela tem uma vida normal como um diabético com a glicemia controlada, entende? Só que quando ela é taxada de louca, porque ela falou que tem a doença, ela acaba saindo da sociedade, sabe? O que é exatamente o que eu quero mostrar, que uma pessoa que tem a doença, ela pode ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa mãe, filha, sabe? Que cuida da sua saúde, das suas finanças. É assim. É bem complicado. Eu acho que é difícil até da pessoa entender que ela precisa buscar um tratamento, que ela precisa buscar ajuda, né? Eu acho que quando ela está nessa fase eufórica, realmente de se achando, né? Exato. Como a gente costuma falar, ela está se achando. Total. Né? Então, ela não vai procurar um tratamento de jeito nenhum, porque ela acha que está tudo lindo, maravilhoso na vida dela. Então, exatamente. Ninguém deseja sair. É um estado de felicidade tão absurda que eu ouso dizer que uma pessoa que não é bipolar nunca vai sentir uma alegria desse tamanho. E aí, o que acontece? Muitas vezes, acho que a maioria das vezes, a família
tem que intervir. E isso é muito complicado, porque outro sintoma da mania e da euforia é a irritabilidade e a agressividade. Então, alguém que vai contra o que você acha que você está arrasando, etc., é agredida. Então, é muito complicado. Só que, assim, uma coisa que eu falo sempre é não desista do seu familiar. Por quê? A pessoa não quer se ajudar quando está em depressão. Não, a pessoa não consegue se ajudar. Em mania, não sei o quê. A pessoa não está com a cabeça equilibrada para poder entender e buscar ajuda. Que jeito fazer isso? Eu, infelizmente, não tenho essa fórmula. Mas eu peço que as pessoas não desistam. É difícil compreender tudo isso, né? E acredito que por conta disso tenha muito impacto na vida dessa pessoa, né? Na vida desse paciente. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Aconteceu com você? Muito. Eu falei já da maternidade, mas, por exemplo, quando eu conheci o meu marido, eu comecei a namorar ele, eu não sabia que momento eu ia contar isso para ele. Então, assim, isso é um peso que a gente guarda, é como se a gente estivesse vivendo meia-verdade. Então, em determinado momento, eu acabei contando e, graças a Deus, hoje estamos casados. Mas eu penso assim, uma pessoa que está solteira, hoje tem muito aplicativo, Tinder, etc. Como é que ela vai fazer? Se ela contar logo, ela vai assustar a pessoa, né? Então, é um dilema muito grande que a gente vive. Então, na hora que eu falei sobre isso no livro, foi muito libertador. E no trabalho, imagina uma entrevista. Se você falar, eu sou hipertenso, mas eu tomo remédio e está controlado. Maravilha, vida normal. Eu sou um bipolar, tomo remédio, estou absolutamente estabilizado. Quem vai contratar? Então, realmente tem um impacto muito grande. Sem contar com o cartão de crédito, né? Porque essa coisa da compra realmente é muito presente. Assim, eu tenho casos recentes de uma pessoa que falou, eu resolvi comprar todos os perfumes florais que existem. E aí você vai acumulando dívidas e quando você está bem, você fala, putz, tem um impacto grande. Bastante complicado, né? São vários efeitos. Mas quais são as causas? Como é que a pessoa desenvolve a bipolaridade? Então, 80% dos casos têm uma predisposição genética e 20% é só formado por fatores ambientais. Eu vou explicar. Imagina que você tem um copo, que é a mente de uma pessoa. Dentro dele, a gente vai colocar o gelo, que é exatamente esse fator hereditário. Aí a gente vem com a água sem dos fatores ambientais, que são estresse, traumas, abuso de álcool, de drogas. E aí você vai colocando nesse copo, ele transborda, a gente tem a crise. São aqueles chamados gatilhos que as pessoas falam? Não. Porque, assim, os gatilhos são coisas como o sono, não dormir, aí você pode ter um desequilíbrio. Uma crise, por exemplo. Uma crise, exatamente. Os gatilhos desencadeiam crises. Exatamente. Mas não são os gatilhos que fazem a bipolaridade ser desenvolvida naquele paciente. Exatamente. Entendi. Então, assim, você já tem o transtorno bipolar, aí você tem um problema de sono, medicamento, abuso de substâncias, etc. Isso pode disparar a crise, né? Mas essa pessoa que tem a predisposição e fatores ambientais, transborda o copo, ela desenvolve e manifesta a doença. Se você tem um copo com o gelo, ou seja, com o fator hereditário e não tem fatores ambientais, ou seja, a pessoa tem uma vida estabilizada, tem recursos para viver tranquilamente, esse copo não transborda. Então, mesmo ela tendo essa questão genética, ela não manifesta. E você tem o copo vazio, que você tem um monte de questões ambientais, que esses traumas, esses abalos psicológicos e emocionais. Então, esse copo só de fator ambiental enche e transborda. E, por fim, o ideal, o copo vazio, sem fator genético, sem o fator estressante da vida, não desenvolve o transtorno bipolar. Fator genético, quando a gente diz dessa maneira, por exemplo, o seu filho tem uma predisposição. Pode ter. Pode ser não, tem uma porcentagem que é, se não me engano, 40% de chance. Ou seja,
não necessariamente ele herdou esse fator genético meu. Mas o que acontece é que, assim, quando eu fui investigar a minha família, né? E você não necessariamente precisa ter uma pessoa bipolar. A pessoa precisa ter um transtorno de humor, como a depressão e a ansiedade. Então, você tem lá um tio, por exemplo, com uma ansiedade patológica, de doença, medicado. Então, através dele, pode ter vindo esse gene dessa desequilíbrio, né? Dessa questão mental. Menina, acho que o Brasil todo está sujeito, então. Porque Olha, hoje a questão da depressão e da ansiedade patológica aqui no nosso país é muito grande. no nosso país e no mundo. E, de fato, no livro, eu conto histórias e muita gente fala assim, olha, eu não sou bipolar, mas será que eu sou? Porque eu me identifiquei. Mas eu acho que tem muita coisa que é do ser humano. Então, assim, no livro, eu não falo somente da bipolaridade. Eu conto experiências como a maternidade, como é que foi para mim, que não foi exatamente fácil. Eu falo um pouquinho de como é ser uma mãe bipolar, mas eu também sou uma mãe como todas as outras. E relacionamento, eu conto também do meu emagrecimento, que, na verdade, a doença ela desperta compulsões. E os medicamentos, eles também podem ter efeitos colaterais, como a compulsão alimentar. Então, eu acabei engordando muito, eu cheguei até a 100 quilos. Meu Deus. E assim, eu não estava confortável. Eu acho que tem gente que fica confortável com um sobrepeso, eu acho maravilhoso. Porém, eu não estava confortável. E eu não tinha, principalmente, o controle do que eu comia. Mas a questão é que você engordou o quê? Uns 30, 40 quilos? Nessa época, 40 é isso? quilos. 40 quilos. Exato. Em quanto tempo? Muito rápido. E não, em 3 anos eu cheguei aos 100 quilos. E depois de 2 anos, eu decidi que eu ia mudar isso na minha vida. E aí eu procurei um tratamento para compulsão alimentar. E ele incluiu tanto a nutricionista, quanto uma terapia em grupo. Porque a gente recebe o apoio um dos outros que estamos enfrentando uma dieta, que todo mundo sabe que é dificílimo você perder 2 quilos, que dirá 40, né? Você é o exemplo de que o tratamento funciona, te coloca na estabilidade, e é sobre isso que a gente vai falar já, no próximo bloco. O Análise Direta vai agora a um breve intervalo, mas volta em instantes, não sai daí não. Já estamos de volta com o programa Análise Direta, hoje com a publicitária e escritora Bia Garbato, autora do livro Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero, né, Bia? Exato. A gente falava aí no final do último bloco sobre o tratamento da doença, uma doença que não tem cura, mas pode ser muito bem controlada, né? Exatamente. O tratamento ele é multifatorial. Então, às vezes, as pessoas têm ideia de que é tomar um medicamento e resolveu. Não. Então, é importante a psicoterapia para a pessoa também não só se entender, como saber como lidar com essa questão na vida, né? Então, a gente tem o exercício como fundamental, porque, assim, é bom para o corpo e é bom para a mente, né? Uhum. Por exemplo, sol. Porque, às vezes, fica a pessoa muito dentro de casa. E o sol é um antidepressivo natural. Você conviver com pessoas, o isolamento é um gatilho. Então, assim, se possível, uma rede de apoio, de família, com quem conversar. Isso é muito importante, conversar sobre o assunto. Então, esse tratamento, ele pode estabilizar a pessoa para ter uma vida absolutamente normal. Então, assim, foi isso que aconteceu comigo. Eu tenho essa composição de tratamentos e, felizmente, eu estou aqui para contar. E acho que quanto antes a pessoa buscar ajuda, buscar entender o que está acontecendo, ter esse diagnóstico, para ter logo esse tratamento, melhor, né? Até para quebrar preconceitos, tabus, que ainda existe muito em torno dessa doença, né? Exatamente. E é por isso que você escreveu o livro. Exatamente. Então, é isso. O meu objetivo era tanto acolher as pessoas, quanto dar essa possibilidade dela falar, olha, eu não estou sozinho, eu não sou louco, eu tenho uma doença. Quanto realmente informar. Então, assim, é um livro para todo mundo, não é um livro para quem tem a doença. Então, assim, é um livro
Como ele é um livro com humor, ele é um livro divertido, ele é leve. Como é que fala de bipolaridade com humor, hein, Bia? Por exemplo, contando que eu quis comprar todos os apartamentos do prédio. Quando eu olho isso, eu falo, gente, é até engraçado. Hoje você olha para trás e dá risada. Exatamente. Então, assim, por que não falar disso? E uma outra questão é que, assim, um livro que eu falasse de uma maneira pesada, quem ia se interessar em ler? Então, assim, eu falo sim de depressão, aí é um momento que eu tenho muita consciência de que eu não vou fazer uma brincadeira com, de repente, um momento muito sério. Mas eu falo com leveza sempre. Então, eu tenho visto que isso atrai as pessoas e é um livro de leitura rápida, porque são pequenas histórias. Só o nome, bipolar sim, louca só quando eu quero, já sugere esse humor, né, Bia? Já sugere esse humor, porque eu acho que de louco todo mundo tem um pouco, né? A gente tem um ditado que diz isso, todo mundo tem seus momentos de euforia, tem seus momentos de loucura, tem seus momentos de irritabilidade, não é isso? Com certeza. E eu vou te contar um pouquinho do título, né? Como é que ele surgiu. Então, assim, o bipolar, sim, foi essa libertação que eu tive de falar sobre o assunto, para poder ajudar pessoas. Só que a minha personalidade é uma personalidade extrovertida. Então, assim, eu gosto de dar risada, eu gosto de dançar, pode ser até em cima de uma mesa na festa. E eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque eu tenho transtorno e as pessoas podem achar, ela está maníaca. Então, existe essa confusão. Por conta desse tipo de personalidade que eu tenho. Mas eu não vou deixar de fazer. Eu vou ser louca, eu vou enlouquecer, mas porque eu quero. É isso aí. E acontece, né? Opa, e acontece coisa. Com todo mundo, não tem como não acontecer. É muito bom. E seu livro, ele já está fazendo sucesso fora do Brasil, né? Gente, esse livro foi lançado apenas 2 meses atrás e a primeira edição encerrou. E agora, quem se interessar por comprar seu livro, tem onde encontrar ou tem que esperar a próxima? Não, a segunda edição já está aí com tudo. Já está rolando. Então, você encontra o livro nas livrarias, vou falar para o pessoal, nas livrarias e também em versão digital na Amazon. É assim, está escrito lá, versão Kindle, mas você não precisa ter o dispositivo. Você pode baixar o aplicativo no celular ou no tablet e aí no momento que você compra na Amazon, ele vai para lá. As pessoas falam, mas eu gosto do livro em papel. Eu também gosto. Mas é muito bem feito, assim, é muito gostoso também de ler. E aí que está essa coisa de estar no mundo inteiro. De fato, está até na Índia. Exatamente essa versão digital. E está nas livrarias também, né? E a gente vê que realmente ainda é um assunto muito tabu no mundo inteiro. Né? Porque senão estaria fazendo sucesso em tantos lugares, né? Teriam muitos autores, né? Mas não, as pessoas estão buscando esse livro para ler de forma leve, entender de forma leve sobre a bipolaridade. Nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui. Tanto que lá, antes o termo chamava maníaco depressivo, que é um termo pesadíssimo, né? Maníaco do parque, foi assim que me falaram a primeira vez. Meu Deus. Mas nos Estados Unidos surgiu esse tema bipolar e isso suavizou muito lá. Apesar daqui ser pesado, né? E lá a gente tem muitos artistas que assumiram. Então, Ben Stiller, Mel Gibson, Catherine Zeta-Jones, René Russo, e um monte de gente que fala e levanta a bandeira. Fala, olha, eu estou aqui, eu sou uma pessoa que tem sucesso na vida e tenho a doença e trato. Então, eu acho que realmente nos Estados Unidos a coisa é um pouco mais avançada. Você tem, de fato, livros de pacientes e tal. Então, aqui eu acho que a gente tem muito ainda que evoluir. Você costuma publicar também as suas experiências, tudo aquilo que você descobre sobre a doença nas suas redes sociais? Demais. Eu tenho trazido muita informação sobre o transtorno bipolar e questões mentais. Também no mesmo pique do livro, assim, também vamos olhar isso de uma forma leve, para também entender as pessoas de uma forma leve também, né? Então, olha, quem quiser me seguir, o meu Instagram é @biagarbato. E aí, assim, vai ser um prazer, eu vou estar dando novidades, eu estou aí trabalhando em vários projetos para a gente falar sobre o assunto. E as pessoas têm compartilhado, né, as experiências delas também com você, né? Você chegou a comentar alguma coisa aqui hoje ainda. Exato. Não só as pessoas têm falado comigo, como algumas delas têm se sentido à vontade para falar de um assunto.
Então, tem pessoas que vão lá e falam na rede social ou comentam e falam, olha, eu também. Só que eu não estimulo ninguém a fazer o mesmo, a contar sobre a sua doença. Eu acho que o ideal do mundo é a gente poder falar abertamente. Então, se você acha que é a sua hora, maravilha, vamos juntos. Vamos mostrar que isso não é loucura. Agora, se você não sentir que é a sua hora e não quiser se expor, eu acho que é super válido. A gente tem que fazer o que a gente se sente bem. Cada um tem seu momento, mas é preciso trabalhar isso, né? Porque quanto mais guarda, mais dói, eu acho, não? Demais. Mas, assim, é por isso que eu estou nessa luta, para que o mundo, né? Eu estou fazendo a minha pequena parte, para que a gente viva num mundo sem psicofobia, sem nenhuma fobia, né? Que as pessoas podem falar a respeito disso muito à vontade, sem serem estigmatizadas, né? Você acha que tem que começar na família? Tudo seria ótimo, né? Então, se a família aceitando, a pessoa sendo acolhida, isso vai dando mais força para ela, inclusive para se tratar. É muito importante a adesão ao tratamento, porque assim, não é fácil, não vou mentir. Você chegar ali no remédio, na dose perfeita, é difícil, porque a pessoa vai para baixo, vai para cima. Não é que nem uma pessoa que tem depressão que vai... Então, quando a pessoa... Só que assim, é possível e vale muito a pena. Eu mesma passei por momentos que eu deixei de acreditar. Eu falei, eu acho que nunca mais eu vou conseguir trabalhar. Porque eu tinha trabalhos, ia que nem super animada, agora eu vou viver. E aí deprimia, tinha que largar. Então, em determinado momento, eu falei, olha, não tem mais chance. E foi aí que entrou o livro. Que eu falei, quer saber? Do chão eu não passo, vou fazer o que eu amo. Então, também foi um momento de assumir a minha verdadeira vocação e minha paixão. Então, eu juntei nesse livro essa escrita, né, esse meu desejo, meu sonho, com poder estar inteira no mundo. Sempre tem saída, Bia? Eu acho que a gente segue buscando, né? Eu acho que eu não consigo afirmar, por conta do meu conhecimento não ser um conhecimento técnico, mas eu acho que cada caso é um caso e a gente seguir buscando é muito legal, sabe? Eu acho que em algum momento a gente vai viver melhor e, se Deus quiser, vai viver bem, vai alcançar essa normalidade. Bia, para as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento, o que você falaria para aquela pessoa que está em casa, que se identificou com as suas histórias, que ouviu e falou, poxa, já aconteceu algo muito parecido comigo? O que você fala para essa pessoa nesse momento? Imediatamente procure ajuda médica e uma opinião. Porque, às vezes, se confunde realmente com a pessoa que acha que é bipolar, mas são coisas da vida, né? Então, às vezes, sim, a gente tem momentos mais eufóricos, às vezes a gente está mais para baixo. Não necessariamente isso é patológico, mas pode ser. Então, a procura de uma pessoa, um especialista, um psiquiatra ou um médico em geral, para poder analisar o caso e ver se a intervenção é a questão. Qual seria um extremo para a pessoa falar assim, oh, não, agora não pode passar desse ponto, eu preciso procurar ajuda? Na depressão é comprometer a vida dela. Então, profissionalmente, não tem... Às vezes a pessoa tem uma depressão que ela não é de cama, de ficar na cama. Nem por isso ela não é também muito complicada. Porque as pessoas falam, uma depressão leve, parece até que é uma coisa leve. Mas é terrível, você não para de fazer a vida e se arrasta. Então, você vai para o trabalho arrastado, você cuida do seu filho arrastado. Então, é tenebroso. Então, assim, eu acho que o limite é muito pequeno, assim, se está muito difícil, se você não vê saída, se você acha que tudo vai ser uma catástrofe, procure ajuda, isso não é depressão. A mania, eu acho que, por exemplo, o sono é muito característico. Começou a não querer dormir, tem que olhar. E, assim, obsessões. Então, por exemplo, eu... Não querer dormir, insônia, mas dormir muito também. Dormir muito também na depressão. A depressão pode ter insônia ou hipersonia. Só que na mania não é nem insônia, é não querer dormir. Não só não querer, a cabeça está muito rápida, né? Então, essa cabeça não desliga. Exatamente. E a pessoa nem quer. A vida está tão prazerosa, o que eu vou dormir? Entende? Então, esse é um sinal. Por exemplo, obsessões também. Então, aconteceu comigo. Eu resolvi que eu queria uma poesia
que eu fiz na ocasião da morte do Ayrton Senna e eu li para a escola. Só que eu fiz isso com 12, 13 anos e eu decidi que eu queria essa poesia. Eu comecei, o meu marido chegou, a sala estava revirada de papéis. E, assim, eu hoje percebo que quando tem alguma coisa que, tipo, eu fico insistindo, eu falo, opa, não necessariamente é uma crise, mas eu fico atenta, porque essa obsessão também pode ser um indício, um sintoma. É mais um sinal. E acho que também a pessoa precisa buscar por aquilo que dá prazer, né? Que deixa a pessoa alegre. Você mesma chegou a relatar comigo nos bastidores sobre a sua profissão. Você é publicitária, mas em algum momento ali da bipolaridade, essa profissão foi ficando de lado, é isso? Na verdade, eu já fiz muitas coisas na minha vida. Me formei em publicidade, trabalhei vários anos em agência. Depois eu montei uma produtora de som, de trilhas para cinema e seriado, que meu marido segue com a produtora. Depois eu estudei design de interiores e trabalhei com isso, com essa decoração por um tempo. Mas sempre eu tinha uma ideia de que eu não estava exatamente no meu lugar. Porque eu tinha no meu coração que eu queria ser escritora, porque eu escrevia e mandava para os amigos. Mas eram textos super engraçados. Ah, você tem que escrever um livro. Mas eu estava guardando para mim esse lado que eu tinha de depressão, de bipolaridade, que era parte fundamental de quem eu era. Eu sempre gostei de escrever sobre a minha vida. Então, com esse livro, eu consegui fundir os meus dois mundos. A Bia engraçada e a Bia que tem uma questão mental importante, né? Então, esse livro é esse movimento também na minha vida. Te deu um novo norte aí na vida. Uma nova fase. E hoje você tá focada nisso, né, Bia? Eu tô porque, assim, o retorno que eu tô tendo das pessoas está sendo tão positivo que isso me motiva demais a tentar atingir mais pessoas, sabe? E esclarecer ainda mais, continuar esse trabalho no Instagram, nas redes sociais, porque está aí no livro, mas eu tenho mais histórias para contar, sabe? Então, eu gosto muito dessa troca e realmente eu estou indo com tudo, é o meu foco agora. Então, acho que é isso, é essa recomendação mesmo que você dá, né, para as pessoas que estão em casa, de buscar aquilo que dá prazer, né? E sempre buscar aquilo que dá prazer, porque não necessariamente aquilo que dá prazer hoje vai dar a vida toda. Exato, exatamente. Então, é até um fator protetivo da doença você fazer coisas que te dão prazer, porque isso equilibra o estresse do dia a dia. Então, você tem... isso não vai levar à euforia. Isso vai te proteger mesmo, porque uma vida mais feliz, uma vida mais equilibrada, não transborda o copo. É isso aí. Então, a pessoa ela tem que ficar se protegendo, sempre se protegendo. Atenta. É isso. Como você disse, né? Quando você vê que vai disparar ali algum gatilho, você já liga o alerta. Sim, eu procuro ajuda antes da coisa avançar. Eu hoje, com o tratamento, as coisas são muito tênues, assim, que podem acontecer. É um momentinho de depressão. Aliás, tipo, hoje, felizmente, eu não tenho mais essas instabilidades. Mas eu me cuido, assim, absolutamente. Assim, eu nunca mais bebi, eu evito cafeína, que é um estimulante. Eu durmo super bem, tenho que dormir antes da meia-noite, por 8 horas, entende? Eu coloquei, de uma maneira muito firme, esse estilo de vida para mim, que foi o que me levou a essa estabilidade que, assim... eu descobri que o melhor lugar do mundo não é a mania, é a vida. Então, eu estou aqui vivendo. Isso é muito bom. São recomendações básicas de saúde, né? Exato. Saúde para todo mundo, Para tudo e para todos. Exatamente. E você, Bia, hoje precisa tomar remédio também controlado, não? Sim, tomo remédio controlado. Porque, assim, como você disse, não tem cura, tem controle. Então, os medicamentos vão fazer parte da minha vida para o resto da vida, né? Todos os dias? Todos os dias. E tem uma coisa que é uma briga com remédio. Muita gente fala, eu odeio tomar remédio. Os efeitos colaterais existem, não são fáceis, como a questão do aumento do apetite. Mas é o caminho, sabe? A gente vai dando um jeito daqui e dali, como eu tratei a compulsão alimentar, mas a estabilidade vale muito a pena, entende? Então, assim... outra orientação, conselho, vou falar aqui para vocês. Não lutem contra o tratamento medicamentoso, porque, na verdade, ele é
uma bênção para a gente. Ele é uma possibilidade da gente ter uma vida melhor. Então, essa adesão ao tratamento é, assim, é muito desejada porque realmente é possível. E existem fórmulas e fórmulas, né? Você mesma disse que você chegou a trocar de remédio e isso já te ajudou, por exemplo, na compulsão alimentar. Exato. Eu tomei muitos remédios. E eu passei por muitos médicos também. Porque a doença, ela, como eu te disse, é muito difícil de você equilibrar. E eu acabei me estabilizando com uma pessoa especialista na doença, extremamente atualizada, porque o meu caso é grave, é uma bipolaridade tipo 1. Então, eu consegui, através de um especialista, esse equilíbrio. O seu caso sempre foi tipo 1? Ele progride? Ele regride ou não? Ele progride, porque no meu caso eu comecei com as hipomanias, que se confundiam com essa personalidade super agitada. Ah, dorme tarde porque tem insônia, né? E eu não tenho insônia, era essa euforia, né? Então, começou a hipomania, foi crescendo até a mania, até realmente descolar da realidade e fazer coisas inconsequentes, né? Mas eu acho a doença, pelo meu conhecimento, ela não regride. O que acontece com ela é que ela é tratada, então ela existe. Estabiliza. Ela estabiliza, mas ela existe, ela não regrediu. Se você parar os remédios, ela volta. E tem uma coisa que eu já percebi, que assim, quanto mais crises a gente tem, mais grave vai ficando a doença. Quanto antes você tratar, menos ela progride. Ô Bia, se já é difícil para a pessoa entender e aceitar sobre tudo que está acontecendo com ela mesma, eu fico pensando sobre a dificuldade das outras pessoas que estão ao redor, de repente dá um toque, fala, olha, eu acho que você poderia investigar. Existe um meio para quem está ao redor e de repente não se identificou com aquilo, né? Assistindo aqui ao programa, a pessoa não se identificou, mas falou, poxa, eu conheço uma pessoa que é assim. Eu conheço um amigo, eu tenho alguém na família, porque acontece, né? Acontece eu tenho demais. certeza que muita gente que está assistindo ao programa agora parou para pensar. Se não se enxergou nas suas experiências, lembrou de alguém. Isso é Como é que a gente comum. chega sem agredir essa pessoa? Não sei. Porque Aí ficou difícil. Aí ficou difícil, porque assim, realmente isso acontece, as pessoas têm falado para mim, descobri que a minha filha tem isso. E a gente fica numa angústia porque a gente quer que a pessoa se trate para ela ter uma vida melhor. E muitas vezes é muito difícil chegar e falar assim, olha, vamos no psiquiatra. E o psiquiatra fala, olha, você é bipolar. Meu Deus, as pessoas fogem disso desesperadamente, né? Mas se a gente tivesse essa desestigmação da doença, provar que ela não é sinônimo de loucura, que ela não nos define, sabe? Que a gente pode ser o que a gente quiser. Aí, nesse caso, as pessoas poderiam aceitar melhor, né? Eu acho que você pode ter um transtorno bipolar, blá, blá, blá. Ok, já sei o que é, não é o fim do mundo, vou me tratar. Mas, infelizmente, ainda não chegamos nesse ponto. Bem, quanto mais pessoas lerem seu livro, mais essa informação será disseminada. A ideia aqui é justamente tirar os tabus, os preconceitos. Então, gente, lembrando, Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero, lá na Amazon é onde está disponível o livro impresso e digital, né? Exato. Da Bia Garbato. Bia, foi muito bacana conversar com você. Foi uma aula aqui de bipolaridade que nós tivemos, mas é claro que muito mais informações as pessoas vão ter aqui no seu livro. Eu quero que você deixe suas considerações finais. Olha, muito obrigada a você. Foi um prazer estar aqui. É muito legal ter esse espaço para falar sobre o assunto, para elucidar a questão, né? Então, assim, uma oportunidade muito boa de contar a minha história e realmente convido as pessoas a lerem o livro, não para esgotar, não só para esgotar a segunda edição, mas para que a gente possa falar mais abertamente sobre esse assunto e trazer e fazer desse mundo um mundo melhor, né? Incluir as pessoas que têm questões mentais. Vamos lá, viver mais leve, né, Bia? Obrigada, viu, Bia? Obrigada. Prazer te conhecer. Também. Bem, se você quiser rever esse programa, acesse o nosso Facebook, lá no facebook.com/programa Análise Direta. Também pode rever por meio do YouTube, no canal Hit Notícias. O Análise Direta vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.